Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos falado constantemente a respeito da felicidade, a respeito da liberdade, a respeito da autoestima, e a gente conquista isso através do trabalho, através de você ganhar o seu próprio sustento. Mas nós podemos falar também que liberdade, felicidade se dá numa hora de lazer. Se dá numa hora em que você solta o seu corpo, na hora que você se liberta, na hora que você esquece o mundo exterior e dança. Vamos falar sobre dança com a Fernanda Bianchini, que é da Associação Fernanda Bianchini, e você estava falando agora há pouco que teve que mudar de nome, né? Porque já não é mais instituto. Agora não é mais só Associação para Cegos, né? Agora é uma associação para todos. Hoje a gente que começou com os deficientes visuais, já expandimos para outros tipos de deficiência, então hoje nós temos deficientes motores, auditivos, intelectuais e também vagas para crianças, adolescentes e adultos carentes, sem deficiência, para trabalhar a inclusão às avessas. Nós vamos entrar nesses braços de atuação aí da Associação Fernanda Bianchini, mas eu queria vir lá do começo. Você estava contando a história para mim agora há pouco. Sim. E eu queria compartilhar isso com os nossos amigos de casa. Você, bailarina? Sim, fisioterapeuta, desde os 3 aninhos de idade. Fisioterapeuta? Sim. E aí, de repente, alguém lá na igreja falou para você assim, por que você não ensina dança para cegos? E você se assustou? Porque aos 15 anos de idade foi lançado o maior desafio da minha vida. Eu visitava o Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga, em São Paulo, no qual eu e meus pais éramos voluntários, mas não com as crianças. A gente trabalhava nos pichinchões para ajudar a instituição a ter renda, né? E um dia, uma das irmãs que cuidava do instituto perguntou para mim, eu estava sempre de coque, saía do ensaio e ia direto para lá, perguntou para mim, Fernanda, você não acha que é possível o cego aprender balé clássico? Eu falei, irmã, não sei, eu nunca vi um cego dançando, não sei, eu nunca dei aula para ninguém, nunca tive alunos. E aí fui pedir orientação para as minhas professoras de balé na época, que eram as pessoas que mais entendiam do mundo da dança clássica. E elas falaram que ia ser impossível ensinar balé clássico, mas que era para eu ensinar expressão corporal, dancinhas, outros tipos de dança, né? E aí meus pais, que estavam comigo, eles falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram, filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. E eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou ao longo destes 21 anos realizando esse trabalho voluntário. E com certeza foi o trabalho que mais me ensinou como ser humano, né? Através dessas meninas, desses meninos, eu aprendi a fechar os olhos da visão, que são extremamente preconceituosos, e abrir os olhos do coração, vendo um mundo mais bonito, um mundo com menos preconceito. E foram 21 anos de muito aprendizado. Eu acredito que eu muito mais aprendi do que ensinei. Mas foi meio complicado, porque quando eu aceitei esse desafio, eu cheguei para dar minha primeira aula de balé. Eu falei, nossa, agora eu sou professora e estou abafando, né? Cheguei lá, quando eu falei, vocês que vão fazer balé, as meninas falaram assim para mim, elas estavam todas de cabelo solto, calça jeans, camiseta. Eu falei, mas cadê o coque? Cadê o... né? Eu sempre fui uma menina de classe média. Eu imaginei que eu ia chegar lá, elas iam estar todas prontas, né? Aí elas começaram assim, mas quem é você? Cadê você? Como você é? O que é coque? O que é colã? E elas começaram a me tocar. Quando elas começaram a me tocar, eu falei, meu Deus do céu, essas meninas não estão me vendo, elas estão me sentindo. Não, aí você enxergou. Como que eu vou ensinar balé? O que eu tô fazendo aqui, né? Aí aquele dia foi só para elas verem como era uma bailarina. Cheguei em casa, falei, pai, precisa comprar colã, sapatilha, meia calça para todo mundo. Aí meu pai falou, mas calma, né? Não, eu falei, não, pai, sem coque não dá para fazer balé. E aí quando eu cheguei na segunda aula, elas já estavam todas bonitinhas, arrumadinhas, eu fui ensinar meu primeiro passo de balé, que era o échappé sauté. A bailarina tem que saltar abrindo a perna e saltar fechando a perna. Para tornar
o processo de ensino-aprendizagem um pouco mais fácil, eu falei, imagina que vocês estão saltando fora de um balde, dentro de um balde. Eu ia perguntar para você isso aí. Eu sabia que tinha a história de um balde, eu não sabia onde que entrava. Na metodologia, porque eu fui tentar tornar o ensino muito mais fácil, muito mais lúdico. Aí uma aluna levanta a mão e fala, tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi. Aí foi nesse momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo dos cegos, entender suas limitações, suas dificuldades, como eles entendiam o mundo, para que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica, que era o que eu estava disposta a ensinar. Então essa troca de mundos nasceu o método de balé para cegos, que depois foi patenteado e publicado na minha tese de mestrado, em janeiro de 2005. Eu nunca quis que fosse um trabalho voluntário bonitinho para os olhos das pessoas. Eu sempre quis buscar na ciência uma excelência nesse nosso projeto. Eu sempre quis que elas recebessem e a os praticidade, verdadeiros fazer aplausos. as pessoas serem felizes. Com certeza, porque eu queria que elas fossem aplaudidas por dançarem com uma qualidade, uma bela arte. E não pelo fato de serem bailarinas com cegas deficiências dançando. E coitadinhas, como muitas vezes a sociedade coloca que o deficiente é. Então, hoje eu tenho o maior orgulho de falar que hoje nós formamos a única companhia profissional de balé de cegos no mundo. Elas mostram no Brasil e no mundo, né? Elas já dançaram em Londres, Estados Unidos, Alemanha. Esse ano estivemos dançando também na Polônia, que tudo é possível na vida, quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. A única coisa que você não vê quando elas estão no palco é a deficiência, e sim a bela arte. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir, né, isso. E hoje eu falo que a Associação Fernanda Bianchini é uma associação para todos, porque há 10 anos chegou uma avó. Minha neta não enxerga direito, mas também não fala, não ouve, não anda. E todo mundo fala não para ela. Você vai falar também? Quando eu vi a menina, eu falei, gente, o que eu vou fazer com ela? Ela me abriu um sorriso. Bastou esse sorriso para ela receber o sim que ela estava esperando. Já sei o que eu vou fazer com você. Já sei. Vou ensinar você a dançar. A dançar. E hoje ela dança muito linda. É uma menina que transmite muito amor quando ela está no palco e nas aulas. E esse sim foi dado a ela, essa oportunidade, e para vários outros que vieram depois dela. Então eu fico muito feliz. Hoje, com 240 alunos, todos fazem aulas de balé clássico, sapateado, dança de salão, expressão corporal, teatro, coral, dança do ventre. São muitas atividades, todas gratuitas para deficientes dos 3 anos até a terceira idade. E também 10% para outras crianças que querem aprender a entrar nesse mundo, ver o mundo de uma forma diferente. Fernando, eu queria fazer 2 comentários a respeito do que você falou, que eu acho assim que é magnífico tudo isso que você falou, mas a gente precisa destacar algumas coisas para deixar enfatizado, assim, colocar um negrito na história para chamar a atenção dos nossos amigos de casa, as pessoas que nos veem. A primeira delas é a questão do desafio. Então, Roberto, sempre disse o seguinte, quando você faz um desafio a alguma pessoa, você pede algo àquela pessoa, você, seja no trabalho, em casa, e a pessoa responde para você, não sei se vai dar, já é triste. Sim. Já é triste. E quando ela fala assim, não vai dar, então é terrível. Eu acho que as pessoas, antes de fazer o não, tem que primeiro aceitar internamente, mas assim, rapidamente, aceitar o desafio. É aquilo que você falou, aceitar o desafio. Isso dá crescimento. Porque na hora que você aceita o desafio, você fala assim, poxa, mas eu aceitei o desafio, mas não conheço nada, não sei o que eu vou fazer. Ótimo, é exatamente aí que o seu pai acertou, fala assim, você vai crescer com isso, porque você vai pesquisar, você vai descobrir, você vai ler a respeito, você vai investigar, você vai aprender sobre aquele negócio para poder fazer. E naquele momento... O desafio é uma coisa impressionante de bom. Eu só queria ajudar o próximo, eu só queria fazer o que eu fazia desde muito pequenininha, ajudar Natal de orfanatos, Natal de asilos... Eu só queria ajudar o próximo. Eu nunca imaginei que hoje a Associação Fernanda Bianchini ia ser reconhecida mundialmente, ia ser uma referência. Isso. Porque, assim, bastou um sim para que transformações de vidas acontecessem. E transforma uma sociedade. Isso marcou muito a minha vida, porque
semana passada nós estávamos no cinema, né? Foi feito um filme contando a história de 2 bailarinas da Associação Fernanda Bianchini, que envolve todo o amor da associação, conta a história de todos os professores, alunos, que é um filme de Alexandre Peralta, é um brasileiro. E esse filme foi premiado em Los Angeles e estreado no maior festival internacional em Los Angeles. E depois ele veio para a Mostra Internacional de Cinema, aqui em São Paulo, em 3 exibições. Se Deus quiser, esse filme aí vai rodar o mundo. Mas o que mais mexeu comigo no filme é que, assim, a nossa história é lindíssima. Quando você vê essas meninas no palco, elas são guerreiras, elas parecem anjos dançando, parece ter uma terceira visão. Bailarinas, princesas. Mas quando você vê tudo que elas passam para chegar ali, a dificuldade de vida, onde moram, quantas horas demoram para chegar na associação, aquilo mexeu demais comigo, porque eu não tinha ideia do quanto esse projeto, que começou tão pequenininho, transformou tantas vidas. Hoje, elas acreditam muito mais nelas. Hoje, os familiares acreditam que elas são muito mais capazes. Hoje, o impossível, para muitos ali, não existe mais. Então, a hora que eu sentei numa sala de cinema e vi a nossa história sendo contada daquela forma belíssima, de uma sensibilidade poética, eu fiquei mais emocionada ainda. E eu saí de lá falando, eu quero transformar a vida de 1 milhão de pessoas, eu quero mais, eu quero mais, eu não vou desistir, mesmo diante das dificuldades, porque está cada vez mais difícil manter uma ONG Nós vamos falar no sobre nosso isso já. país. Nós vamos continuar falando sobre a questão de manutenção da ONG e desse trabalho desenvolvido de vocês fora do Brasil, mas nós precisamos de ir para o intervalo e nós já retornamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com a Fernanda Bianchini, que é da Associação Fernanda Bianchini, associação, né? Associação. Sim. Está acostumado com o Instituto, Associação Fernanda Bianchini, e nós estamos falando a respeito da vontade, do ânimo que ela tem em falar sobre o assunto, né? Que tem modificado vidas. Sim. Só que para isso é necessário dinheiro, não tem jeito. Não tem jeito. Não se faz caridade sem dinheiro, né? Inclusive, eu sempre disse que aquela caridade pontual, aquela que você dá um dinheirinho no ponto do ônibus, você dá um dinheirinho para o pobre, isso aí não é caridade, é um momento seu de fraqueza ali, você deu que também não serve para nada. Caridade é aquele negócio que você faz com planejamento, com autossustentabilidade, que dura bastante, que tem o envolvimento de muitas cabeças pensando de como aquilo vai funcionar, como aquilo planejado vai durar por muitos anos e vai atender o maior número de pessoas. Então, a caridade se faz assim. Sim. E para isso precisa de dinheiro, né? Só que tem uma coisa que eu sempre gosto de explicar. Já aconteceu em minha casa da minha mãe fazer doação para uma entidade que cuidava de crianças, e um dia eu peguei minha mãe, coloquei dentro do carro e fui lá e não existia a entidade. Isso acontece. Então, se você quer fazer uma doação para uma entidade, se você quer ajudar as entidades a cuidar das pessoas com deficiência, cuidar dos velhos, dos carentes, das crianças de rua, seja qual segmento que você quiser fazer o seu trabalho de ajuda, de caridade, primeira coisa, vá conhecer a instituição. Sim. Vá conhecer a instituição. Antes de dar o primeiro real, pega o endereço, vai lá, conhece o lugar, conhece a casa, conhece as pessoas, verifica se o trabalho é sério, verifica se os coordenadores, os mantenedores são sérios, se estão pessoas ali que realmente entendem do assunto, estão fazendo um trabalho correto, conforme o seu jeito de viver, e aí você faz a sua doação. Né? Eu, por exemplo, faço uma doação para o GRAAC, adoro fazer um trabalho assim, os Médicos Sem Fronteiras, gosto, mas o que a Fernanda estava comentando agora, todo mundo quer fazer uma doação para a grande instituição, e as pequenas que estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, às vezes fica sem nada. Sim.
né? As pequenas, tá cada vez realmente mais Tá difícil manter uma ONG no país, sem porque apoio não do tem governo, ajuda de ninguém. prefeitura. As pequenas, eu tenho várias amigas que tinham ONGs pequenas e fecharam. Então, assim, eu também, muitas vezes, já coloquei dinheiro do bolso. Mas eu tinha 30 alunos. Agora, com 240 alunos, com 30 alunos em lista de espera, sem vagas. E o pessoal acha que essa crise manter. financeira que o Brasil está passando, eles acham que afetou, assim, a questão do emprego, a questão de você não poder comprar, a questão de você ir no supermercado, o preço está mais alto, a inflação, e aí por diante. Também afetou as instituições que cuidam de pessoas com deficiência, porque na grande maioria, 100% delas vivem de doação. E o que você faz? Você está apertado financeiramente, você corta as doações. A primeira coisa que as empresas cortam é a doação. Depois você vai cortar o batom, depois você vai cortar o cinema, depois você vai cortar o jantar fora, mas a doação é a primeira, corta. E muitas instituições de pessoas com deficiência realmente, se não fecharam, passaram por crises gravíssimas. Crises gravíssimas. E o trabalho que a gente faz é um trabalho tão institucional, é um trabalho que muitas vezes o próprio governo não tem feito, né? E eles precisam disso. Se os nossos alunos tivessem que pagar para fazer balé, para fazer teatro, para fazer coral, eles não estariam fazendo. Né? Então, assim, é interessante, você chega na associação, a aula começa às 10, eles chegam lá às 8. Quando tem emenda de feriado, eles falam, Fernanda, pelo amor de Deus, não emenda. Porque se eu não tiver o que fazer no sábado, eu não sei para onde eu vou. Sabe? Quer dizer que você não tem mais feriado, então? A gente hoje temos uma equipe de 18, né, professores. Então, graças a Deus, a gente consegue um ir, o outro... Praia já era, sítio já era. Muita coisa, assim, até da parte pessoal, eu hoje com 3 filhos pequenos, é uma correria, porque nunca imaginei que um trabalho voluntário fosse me dar tanto trabalho, porque cresceu demais, né? E hoje a minha luta é isso, é para conseguir dar mais para mais pessoas e, obviamente, que agora a gente precisa de ajuda. O nosso ano de 2016 foi um ano muito difícil. Através de Lei Rouanet, a gente conseguiu 56% do nosso projeto através da Libes Farmacêutica e do Itaú. E o restante, assim, só que assim, nosso dinheiro acabou assim em setembro. Os últimos meses a gente vai ter que fazer muito espetáculo, vou ter que ajudar pessoalmente. Eu quero perguntar para você sobre isso. Fico feliz de saber que um vídeo nosso transmitiu muita verdade, muito amor. Chegamos até o projeto do ano que vem, que a gente vai conseguir também, além dessas 2 empresas, também Magazine Luiza, porque a gente passou extremamente credibilidade para eles, mostrando um sério trabalho. Então eu fico feliz, o que eu quero é que as empresas sérias conheçam uma ONG séria e que a gente possa transformar a vida de muito mais gente, né? O que eu quero, por exemplo, se a associação hoje tivesse muito mais condição, você pode ter certeza que eu estaria falando que eu estaria com 1000 alunos, que eu estaria com uma sede própria. Outro dia eu achei lindo que uma aluna deu uma entrevista e o entrevistador falou assim, qual que é seu maior sonho? Uma menina carente, que mora num lugar super simples, ela falou, meu maior sonho é ter uma sede própria para a associação. Aí ele falou assim, mas minha querida, você não tem nenhuma casa própria para você morar. Por que você quer uma casa para a associação? Ela falou assim, porque a associação, ela transforma os nossos sonhos em realidade. E a Fernanda, independente de dinheiro, ela é voluntária aqui dentro. Então ela vai estar com a gente fazendo trabalho de amor por muitos anos. Independente se vai ter tantos professores ou não no futuro, ela vai estar com a gente. Mas se um dia a gente não tiver um espaço físico para ensaiar, a gente não tem como ensaiar na rua um balé. Então o meu sonho é que a associação tenha uma sede própria para que os nossos sonhos não parem de se tornar realidade. Olha, aquilo foi tão forte para mim, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, não vai acabar. Não vai acabar. Eu vou lutar. Hoje, para estar aqui, eu desmarquei alguns pacientes para eu estar aqui. Por quê? Porque eu preciso levar essa nossa verdade, esse nosso amor, essas nossas transformações para o número maior de pessoas. Esse é o papel do programa Diversidade. Com certeza. Levar para a população de uma maneira geral, principalmente para a cidade de São Paulo, que existem pessoas lutando
pessoas dedicando grande parte da sua vida ao voluntariado, né? Fazendo com que aqueles mais carentes ou as pessoas que tiveram menos oportunidades, fazendo com que elas sejam felizes. E o papel do programa Diversidade é esse, divulgar, é levar informação. E se você quiser conhecer um pouquinho a respeito da Associação Fernanda Bianchini, nós vamos passar um vídeo mostrando o trabalho deles e depois a gente vai passar o site para você ir lá conhecer, colocar o seu filho para fazer dança também, ou de repente trabalhar como voluntário ou fazer uma doação. O nosso método, fundido ao método do balé clássico, tem muito tocar, né, o sentir de cada ser humano, de cada movimento. E aqui vira uma grande família mesmo, de pessoas que se gostam, de pessoas que vêm para aprender coisas novas para suas vidas, se superarem a cada dia, a cada momento, a cada aula. O que a gente mostra para o público é uma bela arte, que é isso que o balé clássico vem trazer. Estou extremamente envolvida com o coração e com a alma nesse balé. Eu sou realizada de ter um grupo de bailarinas tão maravilhoso, tão envolvidas e tão aplicadas. E foi tudo uma verdadeira superação dos seus próprios limites, porque a sociedade não acreditava que seria possível eu formar um grupo de bailarinas cegas. Uma das frases que eu gosto muito de falar para as minhas alunas, desde o primeiro dia que elas chegam aqui, é que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Depois de ver esse trabalho lindo, nós vamos passar o site para você entrar e conhecer um pouco mais a respeito de como funciona a associação e você visitar a associação. www.associaçãofernandabianchini, Bianchini é com ch.org. O telefone é 5084-8542. A pessoa pode visitar qualquer horário, Fernanda? Qualquer horário, de segunda a sábado, das 8 às 17, pode visitar, conhecer. Você disse que tem fila de espera. Tem, hoje temos por falta de verba mesmo. Mas se Deus quiser, a gente vai ter um ano... A associação já está pequena, a gente está com... A recepção virou sala de aula, né? Mas a gente vai, aos poucos... Cada ano vai crescer, se Deus quiser, cada vez mais. Hoje a gente tem também o projeto Adote uma Bailarina. Com R$150 você consegue transformar a vida daquela criança dentro da associação. As empresas, né, gostaria de agradecer as nossas parceiras de hoje, Libes, Itaú, também Magazine. Desculpa, para a gente encerrar, porque nós estamos com o horário apertadíssimo, só me diz o seguinte: sua viagem pelo exterior, todas elas foram com pessoas com deficiência? O balé que você levou para fazer as viagens na Alemanha e tudo mais? Sim, todas foi a Companhia de Balé de Cegos. Sim. Companhia de quantas pessoas? Foram 15 pessoas. 15 pessoas. Você esteve em quais países? Nós estivemos nos Estados Unidos, Londres, Alemanha, Polônia e Argentina. Todos eles com público bom? Muito bom, muito bom. Todos Polônia eles, agora foram mais de 1000 pessoas. Você teve o feedback assim do pessoal que estava assistindo, foi apreciar um balé ou cegos dançando? Não, eles saíram de lá emocionadíssimos.
Elas foram aplaudidas por mais de 10 minutos com o público em pé. Eles não acreditavam no que eles estavam vendo. Isso é o mais importante. É fazer com que a deficiência seja somente uma coisa, né, colocada de lado. O profissional, ele tem que ser profissional. O profissional, ele tem que fazer bem feito. Não é porque é deficiente que pode fazer mal feito. Pode fazer de qualquer jeito. Fernanda, obrigado por você estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo seu trabalho. Continue lutando. Se Deus quiser, nunca vou parar. E obrigado a você de casa que esteve conosco em mais um programa Diversidade. Até a próxima semana. Até lá.